TV Maringá Oficial. Eu sou o Júnior Pinheiro e estou recebendo aqui nos nossos estúdios hoje o doutor que é especialista não somente em deixar você mais bonita, em você mais bonito, mas também em levantar a sua autoestima, né? Mudar a sua vida. E eu quero dar os parabéns e recebê-lo aqui nos estúdios. Ele que é uma simpatia de pessoas. Estávamos conversando aqui nos bastidores. Doutor Ramires Sanches. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Pinheiro. Tudo bem, Pinheiro. É uma alegria estar aqui e vamos fazer aqui uma conversa descontraída sobre aquilo que eu gosto de fazer. O doutor, ele não trabalha, ele ama o trabalho dele, né, doutor? Eu vejo as suas postagens no Instagram, o senhor mostrando para as pessoas como o senhor coloca o seu trabalho, como o senhor muda a autoestima da pessoa. É maravilhoso isso. Na maioria das vezes, as cirurgias, elas são muito bem-vindas. Sim. Na maioria das vezes, as pessoas nos procuram com problemas reais e que poderemos, então, aumentar demais a autoestima. Melhora a imagem. E a imagem da pessoa está diretamente relacionada à autoestima. Sim. Então, sim, nós percebemos isso. E isso é uma parte prazerosa da profissão. E já há muito tempo já nessa profissão, doutor? Em 1994, em Porto Alegre, eu iniciei a minha residência em otorrinolaringologia, Sim. no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Lá, nós temos a possibilidade de, durante a residência, derivar para algumas áreas que a grande otorrinolaringologia congrega. Então, na otorrinolaringologia, você pode ir para a cirurgia plástica da face. Foi o que fiz. Sim. E desde então, desde que me instalei em Maringá, voltei, eu sou de Maringá, sou maringaense, então, desde então, eu iniciei em 97, finalzinho de 97, a minha jornada na cirurgia plástica da face. É como um fruto temporão. Você tem que cuidar, ter paciência e esperar os frutos amadurecerem. E então, um fruto temporão precisa paciência. E foi o que tive. Bons resultados, sem ter calamidades. E hoje eu tenho um grau de maturidade e me sinto muito bem e com desenvoltura para desenvolver as cirurgias plásticas da face. Fazendo já uma análise da carreira do senhor na história da cirurgia, quantas cirurgias já fez até hoje? Eu estava contando, eu comecei, e como eu te falei, no finalzinho de 97. Mas o sistema de prontuário eletrônico nós instalamos em 2004, tá? E ali abriu um counter, sim, né? sim. Abriu um contador. Essa semana eu verifiquei. Então, de 2004 até agora, estamos com 67 mil atendimentos. Ninguém mais, eu. Sim. 67 mil. E agora, de 94 até 2004, eu creio que a gente possa pôr aí mais umas 15 mil, mais ou menos, tá? Então, já passaram na minha frente seguramente 75 mil pessoas. E rinoplastia, por exemplo, que é o que a gente mais conta, sim. Então cirurgia nasal, 6 mil cirurgias, ou um pouquinho mais, já passou disso aí, tá certo? Sim. Conta como é que é, depois que o senhor faz aquela cirurgia, o seu paciente voltar no seu consultório e mostrar aquela reação. Como é que o senhor se sente ao saber que o cliente, que acaba depois virando um amigo do senhor, aquela alegria, ele sentindo alegria, porque às vezes o senhor muda a autoestima da pessoa. Como é que é sentir isso? Uma coisa importante, Pinheiro, é assim, nós vimos nascer o computador de mesa, Sim. Nós vimos nascer as linguagens do computador, nós vimos nascer o Instagram, YouTube, etc., Facebook, etc. Então, nós viemos de um tempo em que nós não sentimos a necessidade de mostrar o nosso trabalho, que nada mais Exato. é do que uma obrigação. Sim. Então, nós nos sentíamos recompensados, mas não precisávamos chegar na janela e gritar: ei, olha aqui, Olha mais que eu uma fiz. paciente feliz. Então, eu aprendi a ser comedido, Sim.
e menos, então, festivo, mas evidentemente que no coração nós temos muita satisfação. Sim. Daí que quando começaram as redes sociais, se você for olhar assim, ali no meu Instagram, eu não tenho essa parte assim da exposição, não é? De, poxa, estou indo aqui para o meu trabalho. Pô, mas todo cidadão faz isso todos os dias. Sim. Não estou criticando quem faz, porque os que fazem nasceram em outra época. Sim. Também não estou sendo antiquado, eu só estou dizendo que eu aprendi a ser mais comedido, a minha satisfação é mais contida, eu não coloco isso assim, né, como se fosse algo sobre-humano, né? Eu coloco como, poxa, eu fiz o melhor, que gostoso, eu vou para casa hoje, vou dormir legal, vou tomar um vinho, vou tomar um bom vinho com o dinheiro que você deixou aqui da cirurgia. Sim. E você está feliz também, vai para casa feliz, exatamente, vai melhorar a tua autoestima. É assim que eu me porto, entendeu? Um pouco mais comedido, mas fico muito feliz, é óbvio. Imagino, né? E não somente a pessoa, né, que vai lá e faz a cirurgia, ela fica feliz e ela transmite aquela felicidade para as outras pessoas, né? Então, tudo por um trabalho bem feito, com muito carinho, com muita dedicação, que há também muito estudo para isso, né, doutor? Dentro dessa felicidade, todo trabalho tem um índice de... Eu gosto muito de falar, porque isso tende a me colocar dentro daquilo que é real. Sim. Né? A gente costuma dizer, o Instagram, nós temos... no Instagram tudo é tão lindo, tudo é bonito, e se não é, você pega um programinha ali e dá um jeitinho. Então, eu me coloco com um pouco mais de reservas. Então, assim, na rinoplastia, por exemplo, atualmente, nós sabemos que ao operarmos um paciente, ao final, nós sabemos que 94% dessas pessoas ficarão assim, nisso que falamos há pouco, ficarão muito satisfeitas, eu também ficarei muito satisfeito, todos ficam, e aí, se eu quiser pôr no Instagram, ou não pode pôr, e eu não vejo mal nisso, não. Respeitado os limites dos exageros. Sim. Então, mas em 6% das vezes, alguns pacientes precisarão de alguns retoques. Um carocinho que voltou, uma ponta que eu queria mais alta, uma ponta que eu queria mais fina, uma respiração que ainda não ficou boa. Então, isso é bem colocado para todos os clientes. Você tem 94% de chance de ficar muito bem. 6% nós vamos precisar fazer alguns ajustes, alguns retoques menores. Então, dentro dessa visão, eu me pauto nessa condição para que não seja eu visto como alguém que não um ser humano. Porque nós dois aqui somos os seres humanos, minhas pacientes e eu somos seres humanos, e nós temos nossas habilidades até um certo ponto. E pequenas falhas ocorrem, só o que diferencia um bom profissional é que o bom profissional dá suporte, as falhas são pequenas e são completamente são fáceis de serem resolvidas. Alguém despreparado pode ser despreparado moralmente, não dar suporte ao paciente. O paciente liga, diz que não está, agora eu vou viajar, agora eu não posso marcar porque eu tenho um congresso e coisas do gênero. O paciente que está infeliz, a gente tem que respeitar, tratar ele muito bem e fazer de tudo para resolver o problema dele o quanto antes, pois o paciente infeliz está com o meu nome escrito aqui na testa. Então, temos que resolver. É um carocinho, está super infeliz, mas é só um carocinho? É o problema da autoimagem. Não é? A autoimagem. Eu não quero o carocinho. Então, vai lá, raspa logo, resolve. Né? Então, essa é a minha conduta. Eu atendo o paciente integralmente. A partir do momento que ele entrou no seu consultório, foi lá, conversou com o senhor, fizeram os exames, até o final e até o momento que ele abre aquele sorriso, tchau, doutor, estou indo embora, feliz para minha família. Exato. Ali o seu trabalho. Terminou. Agora, a gente tem uma responsabilidade, porque às vezes algumas alterações podem ocorrer um ano e meio depois. Né? Então, é a partir daí que a gente libera o paciente. E dentro dos 94%, nós conseguimos isso.
numa única vez, numa primeira cirurgia, resolvemos. Eu gosto de pôr isso. Aliás, dentro do consultório, se assim você não colocar, você estará omitindo informações importantes ao seu paciente, porque ele pode pensar que você é uma máquina infalível. Sim. Outro dia, ô Júnior, eu estava em casa, assim, tomando banho e tal, daí me ocorreu que, eu não sei, assim, vamos imaginar qualquer carro muito caro. Sim. Aquele carro que não é para dar nenhum problema. Mas até o carro mais caro do mundo, às vezes, a empresa faz um recall. Sim. Então, poxa, se o carro mais caro do mundo também pode apresentar algum defeito, por que um ser humano que opera outro não pode ter algum? Nós não podemos ter calamidade, mas alguns mínimos defeitos, sim, vão ocorrer, por mais experiente que sejamos. Você termina uma cirurgia, fotografa, tá uma beleza. Mas você não pode fotografar uma cirurgia e colocar aquilo como um resultado definitivo na hora que você terminou. Você precisa colocar essa cirurgia 1 ano, pelo menos 10 meses, pelo menos depois. E como é que você faz? E a vontade de você produzir matéria para a sua página social. Então, acabam que nós colocamos as fotografias no pós-operatório imediato. Colegas mais sensatos escrevem, e isso pode não representar o resultado final, pois trata-se de um resultado pós-operatório imediato, né? Exatamente. Então, esse cuidado eu gosto de tomar. E isso evita brigas, né? Evita brigas, e o paciente se sente amparado, é importante. E é uma atenção muito importante que tem que ser colocada, que a partir do momento que o senhor terminou a cirurgia, o paciente foi embora para casa, se cuidar. O cuidado não é só do doutor, mas do paciente, que tem que se cuidar e muito também, né? Geralmente os pacientes, eles são obedientes. Obedecem certinho. Sim. Na maioria das vezes eles se cuidam bem, né? Eles valorizam bem o procedimento. Que sabe que é um assunto muito sério, é uma coisa muito séria. Isso é muito bom, né? É raro alguém descumprir, né? A senhora dá um puxãozinho de orelha. Existe mais. Falando em fotografia, eu olhei no Instagram do doutor, ele é apaixonado por fotografia, máquinas fotográficas, tem cada uma mais linda que a outra. Conta um pouquinho pra gente dessa paixão, doutor. Olha, essas suas, você chama de filhinhas? Pois é, as queridinhas. As queridinhas. Bem, quando você se... Mas tem um motivo, né, por ter... Bom, primeiro, nós viemos de uma época que era o rolo de filme. Sim. Então, você não tinha zero chance de saber se aquilo que você tinha acabado de fotografar ficou bom. Só... Você largava lá no foto e 3, 4 dias depois ia lá buscar. Aí você avaliava, nossa, esqueci de regular tal, e a minha abertura não ficou boa. Sim. Então, nós éramos obrigados a aprender na marra. Sim. Não tinha um curso que nos ensinasse. Então, nós catávamos uma máquina profissional. Sim. E aprendíamos a fazer o ISO, a exposição, tempo de abertura e etc., né, distância focal, tudo isso com o tempo... É chamada tríade, né, do obturador, ISO... Isso, exato. E aí você chega num ambiente, olha a luz, o sol, a sombra, posição... Na tua cabeça você já sabe, bom, no dia de sol vou usar um asa 100, eu vou fazer aqui uma abertura pequena, vou fazer uma exposição prolongada para pegar mais o fundo, ou eu vou abrir bastante, dar uma exposição mais rápida para desfocar o fundo, e isso vai tudo na cabeça sem que tenhamos feito uma escola. É como os jovens hoje que pegam um celular, um computador e dali 2 dias já sabem tudo, não é? Então isso nasceu lá. Aí me dediquei à plástica, e na plástica você tem que fazer fotografias apresentáveis. E isso só é possível com um equipamento fotográfico adequado. Sim. Então daí você já vai estudar iluminação. Aí você vê que tem que ter um fundo, aí você tem que ter uma iluminação em cima para tirar a sombra de trás. E com isso a gente vai aprendendo, não é? E foi assim. Aí passamos para a era digital, e aí eu entrei no mundo um pouco maior, que é da Canon. No Brasil é a que tem maior representação. Sim, sim. Né? A Nikon
fechou, parece que no E Brasil, sim. né? Nós não temos mais. Hoje nós Então, temos a Canon, Sony, mas a Canon agora, domina, né? é isso, a Canon ainda domina. A Sony está muito boa agora. Uhum. Então lá fui eu no mundo da fotografia e também precisava tirar fotos boas que pudessem ser publicadas em Sim. congresso, livro, Sim. onde quer que seja. Então pegamos uma máquina profissional, lente adequada e aí não tem jeito, vira uma paixão. E não só isso, quando viaja, levar o material, fazer foto de natureza, tudo isso aí eu aprendi a fazer, né? E só que essas máquinas elas são pesadas, então você precisa um case muito grande para poder carregar isso Sim, tudo. sim. Mas a fotografia ela é gostosa. Hoje, se você falar para mim se eu largar tudo e fazer alguma outra coisa, eu faria fotografia, com certeza, não? Mas assim, mais de natureza, coisas abstratas, Sim. ou engenharia, tal. Não fotografar o ser humano, eu já fotografo a minha vida toda, né? Então eu iria mudar um pouco o meu tema, né? Meu foco de atenção, né? Mas é uma delícia, né? Nossa. E agora, recentemente, falei há pouco para você, comprei a outra lente. Sim. Então, você vai fazendo um armário lá, de repente o armário está lotado de equipamento, né? E é gostoso isso. A fotografia é bacana. E por a pessoa que é apaixonada por fotografia, quando ela aprende a usar fotografia, um equipamento ele não vai servir para tudo. Você pode usar para tudo, mas ele não serve para tudo. Então, determinadas lentes para determinados assuntos, distâncias, iluminações, tem tudo isso, né, doutor? Exatamente, e só com material profissional, porque você já teve experiência de, por melhor que seja o seu celular, Sim. você mandou revelar alguma foto de celular já? Não tem... Ela granula. Exatamente, se fazer análise não tem como. Ela fica granulada, ela não fica boa. Agora você pega uma máquina full frame e manda revelar, poxa vida, é uma perfeição. E essas máquinas você filma qualquer coisa com ela, nós podemos apresentar aqui na Band. Exatamente. Porque ela é totalmente compatível com a qualidade de imagem. Você vê, eu vi uma foto minha revelada que era de 7.500 por 6.200, né? De... Pixels? Nem eu sabia, porque a gente é acostumado com 1.900, com 2... Sim. Aquela foto foi tirada com 7.500 por 6.200. Falei, nossa, para que tanta coisa? Né? Então, é uma foto que você pode revelar do tamanho de um outdoor que ela não vai granular. Ao passo que o celular, uma foto de 10 por 15 ali, ela já granula, não fica boa. Então eu vejo as pessoas tudo tirando foto com o celular, não vai dar certo. Exatamente. E depois ninguém revela. Um dia perde o celular, perde... Coloca nas redes sociais e pronto. Morreu, né? Exatamente. Então, ô, doutora, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor muito importante agora assim. Como saber o momento do que precisa ser feito na rinoplastia? É feito exames, como o paciente ele pede, não somente na sua estética, mas aquele que pode estar causando um problema de saúde para ele. Como saber? Bom, o nariz tem um período de desenvolvimento. Sim. O crescimento completo do nariz, ele fecha ali com 15 anos. Então, com 14 anos, se houver um problema estético aparente, a adolescente já vai estar incomodada ou incomodado. Sim. E a partir dos 15 já pode ser tratado. Os problemas estéticos em mentes saudáveis são evidentes. Sim. A pessoa chega, olha, meu perfil está alto, a minha ponta está caída, o meu nariz está largo e eu não gosto. Você olha e vê que a pessoa está dizendo justamente a verdade. Sim. E isso acontece em 99,9%. A pessoa traz ali uma verdade visível, está insatisfeita. Então a autoimagem está ruim, a imagem está ruim. E isso interfere na autoestima. Então, na faixa de 15 anos, você já está autorizado a intervir no nariz. Sim. Agora, casos raros. O nariz a pessoa mais jovenzinha que eu operei tinha 11 anos. Uma menina, baixinha tal, de estatura pequena, um nariz gigante. Meu Deus. E ele não precisava crescer mais aquele nariz, pois ele já tinha crescido tudo e além. Então, se você pega uma pessoa
com um nariz assim, muito grande. E você diz a ela, não, vamos esperar até os 15 para te operar. Mas dos 11 aos 15 é um período que na nossa vida é um dos períodos mais bonitos. Sim. É onde nós vamos pegar na mão de alguém que a gente ama pela primeira vez. Não os pais, mas alguém que a gente ama. Sim. Não é? É ali que a gente vai arrumar namoradinha, né? Namoradinha com as meninas e tal. E aí você condena uma pessoa a se fechar para essa explosão de alegria que a vida traz, de conhecimento, de se autoconhecer. E você condena essa pessoa. Não, você vai ficar até os 15, daí eu te opero. Então, isso causa um problema psicológico grave. E depois, por mais terapia que você faça no futuro, pode ser que você nunca tire mais, porque aquilo que não se viveu, não se vive. Exatamente. Não é? Então, pensando nisso, a gente, foram algumas pacientes assim, a gente reúne os pais, expõe os riscos de ter que operar de novo, porque uma adolescentezinha, pré-adolescente ou adolescente nessa idade, não suporta conviver com o insucesso. Você sabe, os adolescentes, eles querem tudo para anteontem. Exatamente. E conviver com o insucesso pode ser também uma calamidade, pode ser uma catástrofe. Então, você diante de um quadro desse, com os pais juntos, conversando e tratando dessa adolescente, que ela vai ter que dar um salto de maturidade e que ela vai ter que estar preparada para fazer uma segunda cirurgia sem ficar chorando em casa, sem ficar matando aula, ter que enfrentar a realidade. Se você percebe que está todo mundo entendendo, você tem que operar. Uhum. Mas isso é uma situação incomum. A maioria das vezes nós fazemos a intervenção na idade adequada. Sim. 14 anos e meio para frente, em narizes muito grandes, tem que intervir logo. Não pode segurar. Antigamente falavam em 18 anos. Muitas pessoas perderam coisas boas da vida por se fecharem a ela. Né? E isso gera traumas psicológicos que são irreparáveis. Tá bem? Isso daí ele pode mudar o futuro da criança psicologicamente, Exato. profissionalmente, emocionalmente, tudo, né? A exemplo disso que eu citei, de uma pré-adolescente, adolescentezinha de 11 anos, hoje ela sai na rede socialzinha fotografando do lado da mamãe dela as duas muito bonitas. E isso é bonito de se ver. Exato. Né? Porque foi um preparo. Eu não sou psiquiatra nem psicólogo, mas, puxa vida, a gente entende que você precisa dar um amparo nessa hora, né? E preparar para uma possível necessidade de reoperação, e mesmo sendo rara. Então você põe isso. Então é muito bom você ver essas pessoas saindo em rede social, felizes. Né? Então isso é aquele nosso primeiro assunto da entrevista volta, aqui, na nossa conversa. Isso dá uma gratificação, não? E essa é uma gratificação que não dá para você chegar numa rede social e colocar lá. Sim. Você invade a privacidade de alguém. Sim, sim. Né? Isso é maravilhoso. Mudando um pouquinho de assunto agora aqui, ele teve a mesma paixão que eu tive quando era adolescente jovem, arte marcial. Conta um pouquinho das suas artes marciais, que o senhor é faixa preta também, doutor. É verdade. Praticou bastante esporte. Não tem cara, né? Não tem cara. Não tem cara, mas a gente costuma falar assim, né? Não foi aquele aluno nerd que fica só no computador, não. Bom, na nossa época a gente ia o nerd era ir pra rua, né? Isso. Então, assim, eu costumo brincar, né? Tá, a gente vai se embolar, mas eu vou levar, mas você também vai levar, né? Desse jeito também. Então, dá pra brincar um pouquinho. Mas assim, quando criança, meu pai me colocou no judô com 5 anos, né? Sim. E aí eu fui até os 20, lá com o professor Andrade, e fui até a faixa marrom. Uau! Aí tinha que estudar, né? E 20 anos, mudei de cidade, etc. Mas, na academia, quando eu tinha 9 para 10, chegou o primeiro professor de taekwondo. A primeira leva dos professores, vieram 9, na primeira leva que vieram para o Brasil, os professores de taekwondo, eles vieram da Coreia do Sul. Isso tudo motivado ainda pela separação da Guerra das Coreias, sim, sim. Em 1958, né? E
ficou aquela separação e os pais, veja só, eles não queriam ver o filho matando o primo do lado de lá, numa guerra. Isso existia. Sim. Então eles preferiam, quem tinha algum poder, mandaram para o mundo, né? O coreano, ele é tido como o cigano do mundo. Eles Sim. rodaram, se esparramaram pelo mundo todo. E aqueles que eram faixa preta vieram dar aula no Brasil. E eu não sei te explicar o porquê que Maringá, dos 9, Maringá foi escolhida antes de Curitiba, antes de Londrina. Então Maringá, na cidade no Paraná, foi a primeira cidade que teve taekwondo com o mestre Kim Young-man. Uhum. Depois o Kim trouxe para cá o professor Han, que vieram depois, e veio depois o irmão, né? Que foram meus professores e até hoje eu guardo um carinho muito grande por eles, um respeito enorme. Com o Kim eu fui até os 20 e poucos anos. Não, o Kim foi embora, depois continuei com o Han. O Kim, ele teve que ir embora de Maringá. Enfim, ele foi embora, um dia nós chegamos na academia, ele não estava mais aí. Uhum. Mas eu já tinha graduado faixa preta de taekwondo. Aí eu mudei para Curitiba, fiz taekwondo no Sesc, com um amigo de lá, um outro professor, na academia do mestre Kang, e depois segui com um outro professor na academia do Sesc. E aí parei um pouquinho, né? Então, judô, taekwondo, nesse período um pouquinho de capoeira. O professor, infelizmente, ele morreu jovenzinho. Um pouquinho de karatê, mas o karatê a gente falou agora que era uma coisa... Na época era uma coisa sanguinária, né? Então, a gente não queria perder dente, né? Não tinha protetor, não tinha nada, exatamente. Né? Para quem vê, por exemplo, o UFC no começo, em algumas filmagens no YouTube, aquelas brigas lá, não. Isso já vinha do karatê, por causa do estilo do karatê, que não tinha proteção. Exatamente. E era muito contato do soco, essas coisas. Então o campeonato era... não era brincadeira, não. Né? E aí eu parei um pouquinho e depois, dos 27, eu parei 13 anos, aí eu entrei no kickboxing. E o kickboxing, sim, basicamente, eu estou até hoje. Uhum. Né, também me graduei, estou no segundo Dan, como a gente comentou. Segundo Dan já é um master. Sim. Você também, né, graduado em kickboxing, karatê. E a gente não pode mais sair por aí disputando ringue com um jovem, né? Não. Mas nós temos uma visão de autodefesa, nós temos uma maneira de conduta em situações adversas, é uma escola que nós fizemos. Nós não vamos procurar encrenca à toa, a gente vai mais se defender, etc. Não? Mas a minha vida do esporte foi muito legal, foi muito boa, eu gostei disso tudo, né? E volta e meia, né? Vai ter agora, nessa semana, o Campeonato Brasileiro de Kickboxing aqui em Maringá, que começa no domingo, e teremos atletas de nível internacional, até atletas profissionais, que são aquelas lutas do final, você sabe, né? Começo, meninada, depois os masters, aí no final que vem as lutas quentes, que vale a pena assistir. Então tem atletas de nível internacional. E eu trabalho voluntariamente como médico dos eventos. Então, no mundo do kickbox, todo mundo me conhece, né? E essa é a minha vida no esporte. Doutor, obrigado pela sua presença aqui no nosso Bandcast. Foi um prazer conversar com o senhor. É um tempo que é curto, poderíamos ficar várias horas. Vamos marcar outros Bandcasts para a gente conversar sobre mais as suas experiências no exterior, dos seus cursos, a sua vida aqui pra gente. Isso é maravilhoso. Doutor, muito obrigado. Júnior Pinheiro, obrigado, foi bacana. Parece que só estamos conversando aqui há 5 minutos. Exatamente. O assunto quando é bom, né? É, interessante, não? Daria pra gente conversar sobre arte marcial, que nós fizemos, campeonatos, ia passar muito tempo. Na próxima nós vamos ter que montar aqui um tatame. Exatamente. E vamos demonstrar alguma coisa aí. Cada um de uma vez, porque se eu der um chute já era. Eu vou precisar do doutor para te estender, porque beleza. É a idade, né, doutor? Gente, muito obrigado pela sua audiência. Tá aí o contato para você do doutor, o seu Instagram, o seu telefone, as suas redes sociais. Converse com ele, entre em contato com ele, vá lá conhecer o seu consultório, com certeza você vai ficar, vai ser bem atendido, vai ter aquele papo gostoso. Doutor, novamente obrigado. Ok, Pinheiro, obrigado, viu? Tchau, tchau.